Após a prisão de Zeynep, uma policial tentou consolar a Melek, avisando que ela veria a mãe em breve. A menina se animou imediatamente, acreditando que reencontraria a Zeynep, mas teve uma triste surpresa ao dar de cara com a Sully. A mulher abraçou a filha e perguntou se ela estava bem. Melek, ainda confusa, retribuiu o abraço. Sully logo comentou que a filha estava em choque e aproveitou para criticar Zeynep, insinuando que a professora devia ter feito algo ruim com a menina. Tentando tranquilizá-la, Sully garantiu a Melek que tudo havia acabado, pois a tinham encontrado e trazido de volta, prometendo que nunca mais se separariam. O delegado achou tudo muito estranho, perguntando se a Melek não vai dizer nada, reforçando que ela havia voltado para sua mãe biológica, esperando mais animação da menina. Enquanto a Sully se declara para a filha, com os olhos cheios de lágrimas, a menina olhou para Sully e afirmou categoricamente que o nome dela não era Melek. Furiosa com a rejeição, Sully disse ao delegado que a filha havia até trocado de nome por conta de Zeynep, chamando-a de psicopata, e quis saber se a mulher já havia sido pega. O delegado então informa que Zeynep Gunis já estava detida. A notícia de que sua mãe estava presa devastou Melek, que começou a chorar. Sully, destilando ódio, exigiu que colocassem Zeynep na cadeia para servir de exemplo e desejou que ela morresse lá dentro, sem nunca mais chegar perto de sua filha. Em pensamento, Melek clamou por sua mãe Zeynep. Dissimulada, Sully abraçou a menina novamente, prometendo levá-la para casa, onde tudo ficaria bem. O delegado autorizou a ida delas, mas fez um alerta importante. A assistência social estaria de olho em Melek e em Sully a partir daquele momento, com visitas frequentes. Ao saírem, elas encontraram Gonu. Sully começou a gritar, acusando Gonu de ser outra sequestradora e questionando por que ela não estava presa também. Aos berros, Sully afirmou que, enquanto uma sequestrou sua filha, a outra ajudou a esconder e ameaçou quebrar a cara dela. Os policiais precisaram conter a Sully, que chamou Gonu de sem vergonha, dizendo que pensou que ela fosse uma mulher decente. Exausta, não aguentando mais aquela confusão toda, Melek pediu para ir para casa. Gonu tentou acalmar a menina, chamando-a de Turna e dizendo para não ter medo. Enlouquecida, Sully reclamou da ousadia dela em usar aquele nome, reforçando que a menina se chamava Melek e não Turna. Gonu se aproximou de Sully e deu um conselho sério. Disse para Sully cuidar bem da filha, pois, ao cuidar da menina, ela estaria salvando a si mesma. Enquanto Zeynep era levada para a cela, a família dela tentava entender o que aconteceu. Duru perguntou à mãe o que fariam com Turna. Kahide respondeu que provavelmente a entregaram à mãe biológica. Indignada, Duru questionou como que a Sully poderia ficar com a criança depois de tê-la maltratado. Mas a Kahide explicou friamente que aquela mulher era a mãe e tinha o direito perante a lei. Mais tarde, em uma praça, Sully debochou de Melek, dizendo que a menina entrou na sala toda feliz porque achou que encontraria a professorinha. Ela zombou, perguntando onde Zeynep estava agora, respondendo a si mesma, na cadeia, porque era uma criminosa que a havia sequestrado. Sully insistiu que a bandida da história não era ela, e que embora não fosse perfeita, sempre fez o que pôde. Vitimizando-se, reclamou que a polícia não tinha ideia do que elas passaram, e que todos adoravam apontar o dedo, mas ninguém ajudava. Percebendo o frio, Sully cobriu Melek com seu casaco, e decidiu ligar para o Sendiz. Ao atender, Sendiz foi bem grosso, perguntando se ela não cansava de ligar, e mandando que o deixasse em paz. Desesperada, Sully implorou por ajuda, dizendo que estava na rua com Melek, passando frio. Sendiz, irritado, perguntou se ela estava trazendo mais um problema para ele, não querendo saber mais disso, e desligou o telefone na cara dela. Enquanto isso, Nekmi ficou furioso ao saber que Sully havia fugido e brigou com seus homens. Sem ter para onde ir, Sully levou Melek até o local onde Nekmi estava. Ele ficou surpreso e satisfeito ao vê-la retornar. Humilhada, Sully disse que faria o que ele quisesse, até mesmo virar sua escrava. Nekmi ameaçou, dizendo que poderia dar uma surra nela ou fazê-la virar comida de cachorro. Sully respondeu que tudo bem, mas que não seria uma boa ideia, pois ele poderia ficar com ela antes disso. Nekmi concordou, que agora estavam se entendendo, e mandou seus homens levarem as hóspedes para um quarto, avisando que ela seria vigiada e que qualquer vacilo acabaria com ela. Na prisão, Zeynep sofria com a saudade de Turna. Em outro momento, a senhora Zeynep questionou Gonu sobre o motivo de ter ajudado no sequestro. Gonu explicou que não era bem assim, igual os jornais estão falando. Zeynep não sequestrou a menina por maldade, apenas quis fazer o que a mãe biológica
lógica não fazia: amá-la e protegê-la. A senhora Senep perguntou o que a Gonu sabia sobre ser mãe. Gonu observou que Sully fingia, mas sabia que não podia cuidar de uma criança. No presídio, a situação de Senep se complicou. Algumas detentas a criticaram por sequestrar uma criança, chamando-a de desumana. Uma das presas empurrou Senep, que bateu a cabeça e se machucou. As outras riram, mas a Senep permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Gonu foi até a casa de Karide. Gonu ficou aliviada ao saber que a própria Karide seria advogada de Senep, torcendo para que soltassem a filha delas. Desconfortável, Karide avisou que, se alguém descobrisse a ligação entre Gonu e Senep, ou o passado delas, isso prejudicaria sua filha. Gonu garantiu que jamais faria algo para prejudicar a Senep e aceitou receber notícias apenas através da advogada. Enquanto isso, um dos capangas de Nekmi avisou a Sully que a levaria ao salão de beleza, pois o Sr. Nekmi queria vê-la bonita. Em outra cena, Mert enviou flores para Gansi. Com raiva, ela pegou o buquê e jogou no lixo. Ramo, que chegava com as suas próprias flores, viu a cena e brincou, dizendo que, se ela não gostou daquelas, as dele não teriam chance. Porém, Gansi elogiou as flores de Ramo. Ele explicou que escolheu especialmente para ela, pois soube pela irmã que ela estava doente. Mert observava os dois de longe. Karide foi visitar a Senep e notou o machucado na testa. Quando perguntou quem fez aquilo, Senep contou uma mentira, dizendo que caiu sozinha. A advogada informou que entrou com uma petição para que ela respondesse em liberdade. A primeira pergunta de Senep, no entanto, foi se a mãe tinha notícias de Turna. Karide ficou irritada, dizendo que a vida da filha estava desmoronando por causa daquela criança, e ela ainda insistia no assunto. Senep respondeu que era óbvio, pois aquela menina era a sua vida. No salão de beleza, uma garotinha deixou algumas figuras de corações em uma mesa. Melek pegou os adesivos. Sully perguntou o que ela tinha pegado. Melek apenas mostrou a figura, e como Sully não disse nada, ela guardou rapidamente na mochila. Na delegacia, Sinan comentou que o Ali não apenas ajudou no sequestro, como também mentiu para a polícia, e que poderia prendê-lo se quisesse. Ele questionou por que o Ali ajudava tanto Senep. O jornalista respondeu que ela não era mais um caso para ele, e devolveu a pergunta, querendo saber por que o Sinan queria tanto investigá-la. A conversa foi interrompida, e Sinan rejeitou mais uma ligação de sua mãe. Gonu ligou para Karide em busca de notícias. A advogada contou que Senep não estava bem, e tinha uma ferida suspeita na testa, sobre a qual desconversou. Gonu deduziu que foram as detentas, e alertou que elas eram um perigo. Ela disse a Karide que ainda tinha contatos na cadeia, que talvez pudessem proteger a Senep, e pediu uma permissão de visita, o que a Karide concordou em tentar. Ali visitou Senep e contou que a assistência social estava investigando o caso de Melek, havendo a possibilidade de ela ir para um abrigo. Senep ficou desesperada, dizendo que conhecia esses lugares e não conseguia imaginar a pequena Turna por lá. Ela pediu que o jornalista continuasse seguindo a Sully e a denunciasse se fosse preciso. À noite, sozinha e triste no quarto, Melek cantava para se consolar. Sully foi jantar com Nekmi. Ele foi direto, mandando que ela tirasse o casaco e se aproximasse. Nekmi a puxou para perto e perguntou onde que eles tinham parado antes dela bancar a esquentadinha e quebrar uma garrafa na cabeça dele. Agora, mais esperto, ele advertiu para não fazer nenhuma loucura, nem provocá-lo. Para tentar retomar o clima, Nekmi ordenou que ela lhe desse uma uva na boca. Nitidamente com nojo e contrariada, Sully acaba obedecendo. Inscreva-se no canal para mais vídeos, deixe seu like e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até a próxima. Valeu!